Ok, então vamos começar a análise. Música Perfect, claro, perfeito, perfeita, do Ed Sheeran. Então eu vou ler a primeira vez o primeiro verso, bem vagarosamente para que vocês possam perceber a pronúncia, e depois uma vez veloz para vocês pegarem as conexões de uma palavra na outra. Claro que eu usei vários símbolos para que vocês possam perceber como essas ligações são feitas. Tá bom? Então vamos lá. I found a love for me. I found a love for me. Então, algumas dicas que eu posso dar. O, U, na maioria das vezes soa como A, U. Tá bom? O artigo indefinido a, ele vai soar como a, que é esse símbolo aqui, que é chamado de schwa, e é um dos sons mais comuns no inglês. E é muito simples de fazer, só abrir a boca e soltar um som, a. Então, aqui quando uma palavra termina em consoante e logo na sequência temos uma vogal, acontece uma coisa chamada de catenação, que é para você não deixar um gap, não deixar um espaço entre uma palavra e outra. Então aqui fica found, found. A palavra love, então não se pronuncia love, se pronuncia love. E o som é esse A, sem um corte. E a pronúncia dele é a. Então, I found a love. E o E, na maioria das vezes no inglês, ele é só figurativo, ele serve como se fosse um acento só. Ele não é pronunciado. For me. So, então, I found a love for me. Vamos ouvir? I found a love for me. Ok, next. Darling, just dive right in. Darling, just dive right in. Então, temos aqui essa terminação também muito comum, ing. E o G também não é pronunciado. Você vai para pronunciar ele e para. Então fica darling, darling. E esse aqui é o símbolo dele. Just dive, just dive. Então mais uma vez repetiu o fonema aqui, ó. Just dive. Mais uma coisa aqui relacionada à fonética, que se chama assimilação. Quando você tem uma palavra com ST ou XT, e a próxima palavra começa com consoante, igual temos aqui, o T ele é desconsiderado. Você vai para pronunciá-lo, mas não pronuncia. Então fica just dive, just dive. Em vez de falar just dive, você perderia muito tempo aí no diálogo. Então, just dive right in. E aqui mais uma vez, o E não é pronunciado, então dive right in. E o T muitas vezes, quando ele não é acentuado, ou seja, quando a sílaba tônica não recai sobre ele, e ele está entre dois sons de vogais, por exemplo, right, então I e in, ele soa como um R no português. Então, right in. Darling, just dive right in. Darling, just dive right in. Ok? And follow my lead. And follow my lead. Aqui temos o and. Então, a vogal A ela tem dois sons básicos, que é aquele do alfabeto, o clássico, que é o A, do A, B, C, e o som curto dela, que é o E, que é simplesmente como se fosse a letra E, só que com a boca aberta. Você tem que fazer uma queda no queixo, você tem que deixar seu queixo cair. Então fica and, como na palavra apple, cat, man, e assim por diante. Então muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença do and
pro end de final. Então é simplesmente isso. Final é end. O I no inglês é and, com a boca mais aberta. O O, a letra O no inglês tem dois sons também, que vai ser o O, como no OK, e o som curto dele é A, como se fosse o nosso A mesmo. Então, por exemplo, aqui, follow, follow. Quente, hot, hot, ok? E o som longo dele, como já foi falado, O. Então aqui, essa combinação fica O. Então, follow, and follow my lead. E A aqui soando como I. And follow my lead. Follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Well, I found a girl beautiful and sweet. Então, mais uma vez aqui temos uma junção, termina com consoante, começa com vogal. Well, I. Mais uma vez aqui, found a girl. Não é girl, ok? A pronúncia aqui é Então se diz girl. Well, I found a girl. Mais uma vez o E-I aqui, então beautiful. O T entre vogais, não acentuado, soa como R. Beautiful. Termina com consoante, começa com vogal, junta. Beautiful and sweet. I found a girl beautiful and sweet. Ok? E o D aqui também não é pronunciado, não é marcado, digamos assim. And sweet. Ok? E aqui o I soando como I continuado. I never knew you were the someone waiting for me. I never knew you were the someone waiting for me. Então, aqui o EW soa como U. Então, I never knew. You were. Mais uma vez o som So, you were. O TH tem um som um pouco peculiar, que não existe no português. Você deve colocar a sua língua na ponta dos seus dentes superiores e soprar. Fazer um som mais ou menos assim. Como se fosse um S com a língua presa mesmo. Ok? E existem dois sons. Então, diria que o que você aprendeu como T, por exemplo, thank you, vai ter esse som. Então fica thank you. E o que você aprendeu como D vai ter a mesma forma da boca, porém você vai adicionar vibração, como se fosse um mosquito, como se fosse uma abelha. Então fica z. Então o que você aprendeu como D fica the, that, this, those, e assim por diante. Então, the someone, aqui é a junção de some e one, o E não pronuncia, então someone. Waiting for me. I never knew you were the someone waiting for me. I never knew you were the someone waiting for me. Ok. Aqui temos a contração da palavra because. Então, 'cause we were just kids when we fell in love. 'Cause we were just kids. 'Cause we were just kids when we fell in love. Ok? Então, pronúncia 'cause
we were just kids when we fell in love. Fell in love. 'Cause we were just kids when we fell in love. Okay. Not knowing what it was. Not knowing what it was. Então, mais uma vez, o O soando como o A aqui. Not. E o T quase some. Você vai para pronunciar e para. Not knowing what it was. Então, aqui há uma junção. Um discurso conectado aqui. Connected speech. What it was. Not knowing what it was. Okay. I will not give you up this time. I will not give you up this time. Então, aqui normal. Temos uma junção aqui. Eu disse que se terminar com consoante e começar com som de vogal, você junta. Aqui terminou com E, certo? Mas o E não é pronunciado, então você desconsidera ele. Give you up. E aqui é um aproveitamento do U aqui para fazer o up. Give you up this time. I will not give you up this time. Okay. But, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Your heart is all I own. Ok? Então, temos um T aqui que não é pronunciado. Darling, just kiss. Mais uma vez, o T vem assimilado aqui pelo K. E aqui temos uma sequência de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então temos heart is all I own. Your heart is all I own. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Ok. E antes de chegar do refrão. And in your eyes you're holding mine. And in your eyes you're holding mine. Ok. Mais uma sequência. Ok. And in your eyes you're